Olá! No vídeo anterior começamos a refletir sobre a alma humana e hoje vamos falar de sua imortalidade. Agora vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a sua palavra viva que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. No vídeo anterior sobre a alma, falamos um pouco mais sobre a nossa trina constituição e abordamos de forma sucinta a existência da alma. Falar sobre a alma é um desafio muito grande. Muitas questões poderíamos abordar. Sobre a alma, algumas questões poderíamos abordar, como a existência, a origem da alma, a natureza da alma, o destino, sobrevivência, imortalidade da alma e muitos outros. Algumas dessas questões parecem simples e evidentes para um cristão, como é o caso de crer na existência da alma e de qual é a sua origem. Você irá me falar: a alma vem de Deus. E correto está. A palavra de Deus nos diz que a alma foi criada tão logo Deus a soprou nas narinas de Adão. Depois das costelas de Adão, ele criou Eva. Mas e as demais almas depois do primeiro casal? Se elas são criadas diretamente de Deus, não poderiam ser pecaminosas, pois Deus não criaria algo pecaminoso. A alma vindo de Deus não herdaria o pecado da raça que recebemos de Adão. Viu? Não é tão simples quanto parece. São muitas teorias quanto a esta questão, todavia não vamos discuti-las. Até porque já falamos que o nosso propósito não é dar aulas de teologia, mas refletir sobre cura interior. Assim, destas questões que relacionamos, vamos nos deter na imortalidade da alma do homem regenerado. Mas antes vamos tentar dirimir a dúvida. A alma é ou não imortal? O filósofo Jacques Maritain observou que, diferente do corpo, a alma é imortal. E em seus estudos ele concluiu que a alma, em sua natureza e existência, não pode deixar de existir. Muito poderíamos explanar sobre os pensamentos filosóficos sobre a alma humana e sua imortalidade. Todavia, podemos ir muito além do que nos diz a filosofia, até mesmo alguns filósofos foram além. Maritain disse em um de seus artigos: A própria filosofia, nesse caso, nos confiará a orientação de um conhecimento cujas fontes originárias são superiores às da própria filosofia. Os cristãos autênticos sabem que o homem não vive em um estado de natureza pura. Sabem que o homem foi criado em estado de graça, mas que após o primeiro pecado ter ferido a nossa raça, o homem vem vivendo em um estado de natureza decaída ou redimida. Sabem que o homem foi criado para desfrutar de uma bênção sobrenatural. Em resposta à questão do destino das almas separadas, os sábios escolásticos não falavam como filósofos, e sim como teólogos, cujo conhecimento repousa sobre os informes da revelação divina. Alguns teólogos acreditam que a alma é mortal e um dos textos bíblicos em que se baseiam é do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa
morrerá. E a parte A do verso 20 também diz: a alma que pecar, essa morrerá. A palavra hebraica para alma é usada como um sinônimo para toda a personalidade do homem. Primeiro, o texto declara, e eu e você cristão concordamos, que todas as almas pertencem a Deus. E diante dele somos individualmente responsáveis por nossos atos. Não herdamos nada de pai e mãe, cada um é responsável diante de Deus. Deus é o nosso juiz e também o nosso legislador. O Todo-Poderoso estabeleceu leis que devem nortear nossas vidas. Devemos obedecer essas leis e seguir a jornada de retidão. Contudo, Deus foi além. Ele nos deu a luz que é o próprio caminho, Jesus. A alma que pecar morrerá, diz o texto de Ezequiel. Isso fala de morte espiritual. Vamos agora para o Novo Testamento, um texto paulino em Romanos. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado é mostrado nesse texto como algo adquirido pelo homem. E assim nós, os pecadores, recebemos o nosso pagamento. O pecado paga o salário justo aos seus escravos, a morte. A morte é o salário, o pagamento justo disponível na conta de quem fez para merecê-lo. A morte pastoreia e conduz os homens para a perdição eterna. Isso significa a ausência de Deus por toda a eternidade. Contudo, a vida eterna nos é oferecida como um dom gratuito de Deus. O pecado recebe o salário merecido. Cristo veio e acabou com o reino da morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? O pecado que gerava a morte foi eliminado pela própria morte do Filho de Deus. A vida eterna não é adquirida por esforço meu ou seu. E merecidamente ela nos é ofertada gratuitamente. E o homem regenerado é pastoreado por Cristo que nos conduz à vida eterna. Essa imortalidade não é uma mera existência sem fim, que nunca acaba. Realmente ela não acabará, contudo é muito mais do que isso. Trata-se de uma forma de vida, é a participação na vida do próprio Deus. E outra coisa que precisamos logo esclarecer, não seremos um monte de almas desencarnadas fora de um corpo, receberemos um novo corpo espiritualizado. Vamos ver alguns textos bíblicos no Antigo e no Novo Testamento em que o conceito de imortalidade da alma é ensinado claramente. Salmo 22, verso 26. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Salmo 23, verso 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Em algumas versões, eternamente. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Daniel, capítulo 12, versos 2 e 3. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Em Mateus 25, 46, Jesus disse: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos
para a vida eterna. Esse texto de Mateus relata o sermão profético de Jesus sobre os finais dos tempos. O Senhor fala de eternidade para os salvos e também para o homem não regenerado que entrará em tormento eterno. O homem regenerado será eternamente, estará eternamente com o Senhor. E quem não estiver vivo no dia do Senhor, ressuscitará. E junto com os salvos que estiverem vivos na ocasião de sua vinda, entraremos nos lugares celestiais, se assim não crermos. É vã a nossa fé. Por isso falamos que não estaremos nos lugares celestiais como um monte de almas desencarnadas sem corpo. Ressuscitaremos. Mas por que estamos falando de ressurreição? Para não nos delongarmos muito nesse vídeo, vamos refletir sobre isso no próximo. Agora vamos orar. Pai nosso, rendemos glórias por Jesus Cristo, nosso supremo pastor, que pastoreia nossas almas e nos conduz à eternidade. Obrigada pela salvação que recebemos gratuitamente e imerecidamente. Isso é graça, no nome de Jesus. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.